Boa noite, meus irmãos, sejam bem-vindos à nossa casa, recebam o nosso abraço fraterno. Inicialmente, nós vamos ler uma página do livro Fonte Viva, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É o capítulo 79, Sigamos a Paz. Busque a paz e siga. Está na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Há muita gente que busca a paz. Raras pessoas, porém, tentam segui-la. Companheiros existem que desejam a tranquilidade por todos os meios e suspiram por ela, situando-a em diversas posições da vida. Contudo, expulsa-na de si mesmos. Tão logo lhes confere o Senhor as dádivas solicitadas. Esse pede a fortuna material, acreditando seja a portadora da paz ambicionada. Todavia, com o aparecimento do dinheiro farto, tortura-se em 1000 problemas por não saber distribuir, ajudar, administrar e gastar com simplicidade. Outro roga a bênção do casamento, mas quando o céu lhe concede, não sabe ser irmão da companheira que o pai lhe confiou, perdendo-se em exasperações de toda sorte. Outro ainda reclama títulos especiais de confiança em expressivas tarefas de utilidade pública, mas, valendo-se honrado com a popularidade e com a expectativa de muitos, repele as bênçãos do trabalho e recua espavorido. Paz não é indolência do corpo, é saúde e alegria do espírito. Se é verdade que toda criatura a busca a seu modo, é imperioso reconhecer, no entanto, que a paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor, na posição em que nos encontramos. Recebido o trabalho que a confiança celeste nos permite efetuar, é imprescindível saibamos usar a oportunidade em favor de nossa elevação e aprimoramento. Disse Pedro, busque a paz e siga. Todavia, não existe tranquilidade real sem Cristo em nós, dentro de qualquer situação em que estejamos situados. E a fórmula de integração da nossa alma com Jesus é invariável. Negue cada um a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sem essa adaptação do nosso esforço de aprendizes humanos ao impulso renovador do Mestre Divino, ao invés de paz, teremos sempre renovada guerra dentro do coração. Vamos então fazer a nossa prece. Jesus, Mestre e amigo, sentimos-nos, Jesus, abençoados por estar na sua casa, recebendo essas inspirações amorosas que de mais alto chegam para nós. Abençoa-nos, Jesus, tranquiliza os nossos corações, para que possamos, da melhor forma, estudar os seus ensinamentos, à luz da doutrina espírita, com essas luzes que o Espiritismo nos traz, e que sejamos abençoados, Jesus, por esta oportunidade, que possamos esquecer todas as nossas dificuldades que estão lá fora, aproveitando esse impulso renovador que o seu Evangelho traz para o nosso coração. Abençoa-nos, Jesus, acolhe-nos no seu amor, incentiva-nos para seguir em frente. Graças por estarmos aqui e abençoa, Jesus, o nosso irmão Newton, encarregado do estudo da noite, que ele se sinta envolvido pelos nossos benfeitores e que estejamos em paz, tranquilos em nosso coração e alertas para esses ensinamentos
que calarão fundo dentro de nós. Graças, Jesus, amigo. Então, nosso irmão Newton vai falar para nós do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, itens de 7 a 10. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. É com muita alegria que mais uma vez aceitamos o convite de Jesus para falar sobre seus ensinamentos e fazer parte deste banquete espiritual junto com vocês. E hoje, mais uma vez, vamos tratar do Evangelho, de uma parte importante do Evangelho, não que as outras não sejam, mas nestes momentos tribulados em que vivemos, diante das dificuldades do dia a dia, falar sobre as bem-aventuranças é uma alegria e também uma oportunidade. Jesus inicia as bem-aventuranças com esta: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. As bem-aventuranças, se bem observadas, esta primeira e a última, Jesus nos apresenta duas certezas: que o reino dos céus pertence aos pobres de espírito, portanto, aos humildes, e aqueles que ele fala, os que sofrem perseguição por causa da justiça. As outras bem-aventuranças são previsões de futuro. Bem-aventurados os aflitos, os que sofrem, os que choram, porque serão consolados. Então aí há um condicionante. Mas os pobres de espíritos humildes, desses pertence o reino dos céus. Então este capítulo ele trata de duas coisas: egoísmo e humildade, que vai ser tema do próximo estudo do Evangelho. E a gente vai apenas dar uma continuidade neste capítulo. O que Jesus nos apresenta quando fala das bem-aventuranças? Jesus vai nos dizer que a salvação do espírito, através da elevação da alma imortal, é o nosso objetivo. Então, quando se fala de salvação, e algumas crenças cristãs dizem que Jesus morreu para nos salvar de quê? A princípio de algo que está fora de nós. Nos proteger, nos desviar do mal. Mas se bem observarmos, todo o mal que Jesus veio nos apresentar é aquele que está dentro de nós mesmos. Porque nós precisamos reconhecer duas coisas: a nossa origem divina, filhos do Criador, portanto também somos divinos, e a imortalidade da alma. Se entendermos essas duas coisas, não fica muito fácil de entender a linguagem que Jesus usou há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos, percebem? Nós precisamos atualizar a linguagem de Jesus para os nossos dias, mas a essência é a mesma. Esta salvação, através do conhecimento, é que vai nos elevar enquanto espíritos imortais. Então precisamos entender
a imortalidade da alma. O corpo morre porque é matéria, e a matéria é perecível, especialmente no nosso mundo, um mundo de provas e expiações, onde tudo tem começo, meio e fim. E a alma transita neste mundo. Enquanto encarnado, nós somos alma. Quando desencarnados, nós somos espíritos livres. Alguém está aqui pela primeira vez numa casa espírita? Não? Todo mundo entende do que eu estou falando? Que bom. Senão a gente muda aqui um pouco o roteiro, tá bom? Então, nós estamos tratando aqui das virtudes e das nossas imperfeições. Todo o ensinamento do Cristo gira em torno disso, da nossa elevação moral. Então, quando ele fala especificamente nesses itens, que vai tratar dos mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes, é porque a mensagem é a seguinte, que é um registro de Mateus, no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 11, versículo 25, que diz assim: Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. E Kardec vai discorrer a respeito desse versículo. Quem são os doutos e os prudentes? Se pegarmos lá em Mateus, capítulo 5, versículo 20, nós vamos ler o seguinte: Porque vos digo que a vossa justiça, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então aqui nós temos os escribas, os fariseus, que eram aqueles que estudavam as leis daquela época, tinham o conhecimento, mas eram cheios de orgulho, eram vaidosos, eram prepotentes, eram arrogantes. E aí Jesus nos chama a atenção a isso. Trazendo para os nossos dias, nós conseguimos identificar os doutos e os prudentes, mas também conseguimos identificar os humildes. Exemplo de humildade, no próprio Evangelho temos muitos. O maior exemplo é o do próprio Cristo, que dizia que nada falo de mim, mas de meu Pai. Quando questionado a respeito de alimentar-se, ele dizia: o meu alimento é fazer a vontade do Pai que me enviou. Então, fazer a vontade de Deus era a sua missão. E ele se submetia a isso. Acontecesse o que tivesse que acontecer. O maior exemplo de humildade. Nada quis para si. Foi um doar constante para aqueles irmãos que conviveram com ele. E essa doação se estende até os dias de hoje. Aqui estamos reunidos para falar do Cristo, do seu Evangelho, percebem? Porque as suas palavras são eternas. O tempo vai passar para nós. Nós nasceremos, morreremos, reencarnaremos, e as palavras dele continuam se atualizando. É uma palavra viva. Tem uma passagem interessantíssima a respeito do tema. Jesus estava se dirigindo à cidade de Cafarnaum, e lá chegando, ele é interpelado por um centurião romano, um soldado romano, que diz: mestre, meu servo está doente. Jesus conhecia o servo, ficou comovido e: leve-me à sua casa,
o centurião, não, Senhor, não sou digno que entres na minha casa. Mas se falares uma palavra, meu servo se salvará. Primeiro, estamos vendo um testemunho de fé. Segundo, a humildade de um soldado romano, de um centurião. Ele não era um soldadinho qualquer, percebe? E ele diz, eu tenho soldados ao meu comando, eu digo aquele vai e ele vai, eu digo, servo faz tal coisa, o servo faz. Então ele percebeu a figura do Cristo, o seu poder, e num simples gesto ele diz tudo para nós. Qual deve ser o nosso comportamento diante do outro? Ao invés de julgarmos o outro, observarmos a nós mesmos. Querida, está dando para ouvir a minha voz aí atrás? Você que chegou agora? Está dando para me ouvir? O outro exemplo, que é muito usado no tema da reencarnação, mas eu quero trazer para a discussão dos humildes e dos orgulhosos. Jesus é procurado por um dos estudiosos, doutores da lei, chamado Nicodemos. E Jesus fala sobre a questão do é necessário nascer de novo se quiseres ver o reino dos céus. Aí, como assim, Senhor? Como eu vou retornar ao ventre da minha mãe e nascer de novo, já sendo velho, etc, etc, etc. Os fariseus e os doutores da lei eram assim, eles não entendiam algo que fosse acima da compreensão deles. Como eles estudavam a lei desde sempre, como se diz na minha terra, eles conheciam de cor e salteado toda a lei. Interpretavam de acordo com o conhecimento da época. E chega Jesus e fala de renascer de novo, ficou difícil para Nicodemos, mas mesmo assim ele não arredou o pé, percebe? É o orgulho ferido. Era não reconhecer o outro a sua superioridade moral e intelectual. Quando falamos de Jesus, da sua divindade, nós devemos nos afastar cada vez mais daquele simbolismo da cruz, daquele ser em sofrimento, em dor, e nos aproximarmos do Jesus que veio representando o amor paternal na terra, através dos exemplos da caridade, do perdão, da benevolência, da indulgência. Então, a proposta do Cristo é todo amor. Ainda hoje, antes de vir para cá no meu trabalho, eu dei uma pausa que eu queria fazer o estudo, e entre um bebedouro e a minha sala, conversando com o irmão, ele disse, outro dia eu estava conversando com um rapaz que disse que não entende o kardecismo, não aceita, é ateu, porque o kardecismo prega o sofrimento. Eu não entendo isso. Como prega? A gente tem que sofrer, a gente veio aqui para sofrer. Se Deus é bom, ele não podia mandar fazer a gente vir sofrer aqui nessa linguagem, né? E eu fiquei, eu tenho uma palestra para fazer daqui a pouco, vou usar isso aqui já, quer ver? Já ouviram isso? Primeiro que kardecismo não existe, mas a questão dos rótulos, de você é isso, você é aquilo, é de cada um e a gente respeita. Mas Kardec não fundou religião. Segundo, eu já falei isso em outras oportunidades, além de nós não conhecermos Jesus, muito menos o Pai, Deus.
E a gente só consegue evoluir do ponto de vista moral, do conhecimento que transcende o nosso planeta, se nós entendermos a divindade. E está lá nos evangelhos apresentados pelo Cristo. Deus é amor. E tudo que envolve esse sentimento. A sua lei é eterna, vale para todos os mundos e para todos os tempos, por toda a eternidade. Então, o fato de estarmos aqui, neste mundo, não determina nem o começo nem o final da história. Porque nós já podemos ter passado por N encarnações neste planeta ou em outros. E quando você volta para dentro de si, você percebe que a sua jornada ainda está bem no começo, na infância, daquilo que Jesus pregou há mais de 2000 anos. Então, cada ensinamento do Cristo nos remete para dentro de cada um. Cada exemplo que ele deu daquela época serve para nós nos dias de hoje e para o futuro. Tem um livro de Humberto de Campos chamado Boa Nova. No capítulo 5, sobre o título Os Discípulos, Jesus vai falar o seguinte: trabalhai pelo reino de Deus e não temais os que matam o corpo, mas não podem aniquilar a alma. Temei antes os sentimentos malignos que mergulham o corpo e a alma no inferno da consciência. Então, quando nós interpretamos a questão do texto sagrado, a primeira dificuldade é da tradução. Você trazer um texto do hebraico, ou do aramaico, ou do grego, para o latim, que se tornou a casa do cristianismo primitivo, e do latim você trazer para as outras línguas latinas. E aí, obviamente, que algumas palavras você vai adaptando. Ah, você acha que ele quis dizer isso, e aí coloca lá no texto como aquilo, como uma verdade. Mas quando você conhece, como eu disse anteriormente, Jesus, na essência, você vai perceber que isso aqui Jesus não pode ter dito. Há algo de estranho no reino da Dinamarca. E aí você vai buscar o sentido daquilo que Jesus disse, e não o que ele quis dizer, que é diferente. Então, quando ele fala aqui, sentimentos malignos, é rancor, é a mágoa, é a inveja, que é característica de um mundo como o nosso. Um mundo atrasado, moralmente falando. Daí porque de provas e expiações. O mal ainda impera em nós. Então, quando aquele irmão disse para o outro, se Deus fosse isso, ele teria nos dado um mundo bom. Mas você é tão bom assim para habitar um mundo bom? Ué, Newton, se você fosse anjo, você não estaria na Terra rastejando, você estaria voando em mundos melhores. Percebe como as coisas são? Quando a gente não para refletir. Então, sentimentos malignos, é isso que nós temos que ir nos depurando, nos livrando. Na oração dominical, livrai-nos do mal, é esse mal que está dentro de nós mesmos. E como Deus vai nos livrar do mal? Nos trazendo a consciência, a reflexão. Mas como somos imperfeitos, a gente fica pedindo. Deus me livra disso, me livra daquilo.
me dá isso, me dá que são eternos pedintes, como a gente fala aqui no Espiritismo, são eternos pedintes. Só que como nós não conhecemos a divindade, a gente não sabe fazer a leitura da resposta que vem daquilo que a gente pede, porque a resposta vem. Só que a resposta nunca vem da forma como nós esperamos que venha. Se você quer tal coisa, você vai receber condições, ideias de como alcançar aquilo que você quer. Mas aquilo não vai vir para você de mão beijada. E quando vem de mão beijada, não foi ele que mandou. E se mandou, e se vier, vai ser uma provação muito dura para todos nós. Porque só vem quando estivermos preparados para receber as bênçãos e as graças. O fato de já termos reencarnado neste período já é uma grande bênção. Porque nós não temos mais que andar, como na época de Jesus, quilômetros e quilômetros para ir num poço pegar água, ou para ouvir as suas palestras, as suas mensagens, ou para visitar um parente em uma outra cidade, a pé ou em cima de um jumento, de um camelo. Hoje nós temos medicações que nos ajudam a aumentar a nossa condição de vida, de existência. Então, comparando o hoje com o ontem, nós vivemos num mundo melhor. Mas eles lá, ou nós lá, já pedíamos um mundo melhor. E daqui a 2000 anos, digamos assim, quem estará vivendo neste planeta? Com certeza, muito melhor. Porque nós não evoluímos. Essa é uma outra coisa que a doutrina espírita vem nos trazer. O otimismo. O pensamento positivo. É fato que este é um momento complicado. É um momento de transição. Assim como nós nascemos, crescemos e morremos, o nosso planeta também nasceu, foi criado. E está em plena evolução. Ele já veio de um momento primitivo. Está no momento melhorzinho. E está num período de transição para o mundo de regeneração. Onde os espíritos que vão reencarnar aqui já vão estar mais preparados para pensar no bem, praticar o bem. E o mal vai ser realocado num outro ambiente, que não mais este aqui. Porque já há mais pessoas pensando no bem, na paz, no amor. É que não sai na mídia, gente. Por tudo que eu estou falando aqui, se está a televisão ligada ali e você está fazendo o seu almoço aqui, sai uma notícia boa lá, você está fazendo o seu almoço aqui. Mas sai uma notícia ruim lá, queima o feijão, queima o arroz. É automático. Porque nós ainda temos essa sintonia com a nossa ancestralidade, com a nossa história. Isso aqui não é uma crítica destrutiva, não. É uma reflexão de quem somos nós, humanidade. Mas por que o Espiritismo é otimista? Porque segue a doutrina do Cristo. Conhecem algum otimista maior que o Cristo? De tudo que vocês pensarem em modelo de excelência é Jesus. O melhor dos médicos. O maior psicólogo de todos. O melhor dos irmãos. Simbolicamente, o maior pai que tivemos.
Então, de todos os exemplos que nós precisarmos nos espelhar, pega Jesus. E para ele vir naquele... Por que ele não veio em 2019, então, né? Já ia andar de avião, carro blindado. Não. Veio lá na Palestina, naquela região pobre. Um povo que só vivia de escravidão em escravidão. Brigando entre si. Tinha que andar a pé, léguas e léguas. Foi incompreendido, foi perseguido, foi abandonado, traído. Mas no ápice da cruz, o que faz Jesus? Quando diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se viesse hoje, Jesus diria o quê? Pai, perdoa-lhes. Eles ainda não sabem o que fazem. Está aí toda essa violência, toda essa ganância, toda essa matança, toda essa doideira que está no mundo. São esses que ainda não sabem o que fazem. Por isso que nas nossas orações nós pedimos por aqueles que ainda não conhecem Jesus e aqueles que ainda não aceitaram os seus ensinamentos redentores. Porque o pensamento do Cristo nos redime, nos reanima, nos fortalece. É só a gente buscar entendê-lo. Mas como ele é psicólogo, ele tem que entender a gente, né? Mas vamos fazer exercício de imersão. Conhecer o Cristo na sua simplicidade. Dos muitos que não conheceram o Cristo na sua simplicidade, concluindo a lição da Boa Nova, que eu falei dos sentimentos malignos, e falei no final de inferno da consciência. O que é isso, gente? Porque na mitologia cristã, você morre, eu vou para o céu, claro, e vocês ou vão para o inferno ou vão para o purgatório. Isso é lógico. Eu sou palestrante, vocês estão ouvindo, eu vou para o céu, eu já estou salvo. Estou falando de Jesus. Como vocês não sabem, vocês vão para o inferno ou para o purgatório, vocês vão escolher. Como se isso fosse uma simplicidade da vida. E não é assim que funciona. O céu e o inferno nessa existência está dentro de nós mesmos, nós que criamos isso. Daí Jesus falar inferno da consciência. E um exemplo. Tem uma parábola que Jesus conta a respeito de o rico e Lázaro. Havia um homem rico que se banqueteava e Lázaro que ficava ao pé da sua porta esperando que caísse uma migalha de pão, alguma coisa para que ele pudesse se alimentar. Até que morreram os dois. E o rico foi para o inferno. E de lá ele viu pai Abraão e Lázaro. E ele começa a suplicar, pai Abraão, estou aqui num sofrimento, permite que Lázaro molhe o dedo na água e venha trazer para que eu possa me dessedentar. E Abraão diz, não dá não. Daqui da onde a gente está, não tem como a gente voltar para onde você está. Ele, então mande Lázaro na minha casa, tem outros irmãos, para que eles tomem consciência do que aconteceu comigo e isso não aconteça com eles. Pai Abraão, eles têm Moisés e os profetas que os escutam. Esse homem rico estava no inferno da consciência, em sofrimento e dor. E Lázaro estava, digamos assim, no céu ou no paraíso.
o simbolismo das parábolas é muito interessante, porque Jesus, quando falava para determinados grupos, em determinadas épocas, em determinadas cidades, ele usava a temática do cotidiano. Então, quando ele falava da semente, ele falava para agricultores, para o povo da roça da época. Quando ele falava para os pescadores, era outra coisa, outra parábola. E assim ele ia passando os ensinamentos para aquelas pessoas humildes, simples. Usava a linguagem que eles entendiam. Então, o inferno da consciência é isso. É aquilo que te traz para dentro de si e você fez besteira. Ou é esse o caminho. Então, a justiça de Deus, para aqueles que acreditam que Deus castiga, a gente responde: Deus é Pai, Deus é amor, Deus não castiga. Nós é que não nos libertamos desse auto-sofrimento. Daí veio Jesus nos mostrar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Simples assim. E ele deu um roteiro lá no Sermão da Montanha. Quer viver bem? Vai no Sermão da Montanha. Passo a passo. Na mitologia grega tem duas histórias interessantíssimas para a gente analisar essa coisa do orgulho e da humildade. Sísifo foi um grande rei. Foi um rei da cidade de Corinto. Naquela época tinha as cidades-estados que eram semelhantes aos países hoje em dia. E ele era muito famoso e respeitado pela sua astúcia. Tudo ele só conseguia contornar. Foi preso, ele conseguia fugir, conseguia enganar os carcereiros, até que a morte o procurou. E pelas várias vezes que a morte o procurou, ele conseguiu enganar a morte. Até que os deuses gregos não aguentaram mais o Sísifo e lançaram sobre ele uma maldição. Ele foi condenado a rolar uma pedra morro acima. Quando chegava no meio, a pedra rolava para baixo de volta. Aí ele rolava a pedra para cima. Isso eternamente. Então, temos aqui o exemplo da soberba. Ele se achava o cara, o máximo. Quase semelhante aos deuses. Isso é uma coisa que os deuses gregos não suportavam, era a concorrência. Teve uma outra cidadã, chamada Aracne, que era uma exímia tecelã. Tecia tapetes, cortinas, tudo que você pensar, ela fazia com uma destreza, com uma maestria. Se achava o máximo. Também tomada pela vaidade. Até que alguém chegou para ela e disse: olha, Aracne, baixa a tua bola porque o negócio não é assim não. A deusa Atena, que é deusa da arte, tece muito melhor que você. Ela duvidou. Achou de desafiar a deusa Atena da arte. E tecer era uma arte. Deusa Atena aceita o desafio e começam as duas a batalha para ver quem tecia o mais bonito dos tapetes, enfim. E acontece que Aracne tece melhor do que a deusa Atena. Mas como Deus é Deus, mesmo sendo um grego,
a deusa Atena lança a ela uma maldição, que ela ia tecer o resto da vida a própria teia. E transforma ela numa aranha. Daí as aranhas serem da espécie dos aracnídeos. Por conta da vaidade. Então, esses exemplos que a gente traz para a reflexão, para que serve? Para que cada nós, no íntimo da nossa consciência, reflitamos o que estamos fazendo de nós mesmos. Nós estamos contribuindo para o bem da humanidade? Ou nós estamos sendo instrumentos de travamento? Nesse momento em que nós estamos chamando de momento de transição pelo qual passa o nosso planeta, nós, humanidade, estamos também num período de transição. E qual é a transição, Newton? Nós temos que fazer uma escolha. Nós queremos o caminho do bem ou o caminho do mal? Nós queremos ter sentimentos bons ou sentimentos ruins? Nós fazemos mais doações de nós mesmos para com os nossos irmãos? Ou nós queremos ainda continuar só recebendo e nada doando? Nada compartilhando? Esse é o momento fundamental, crucial. Porque para herdarmos o reino dos céus, segundo a literatura, nós temos que merecê-lo. E o roteiro, nas várias pinceladas que Jesus deixou, registrado pelos seus mensageiros divinos, nos 4 evangelhos e outros mais, uma dessas mensagens é: brilhe a vossa luz. Por que ele disse isso? Porque nós somos centelha divina. E o que faz a luz? Ela clareia, né, o ambiente. No nosso caso aqui. Se apagar as luzes, tudo fica escuro. É as trevas. O simbolismo das trevas representa tanto a questão da escuridão como a questão do mal. O simbolismo da luz é a claridade. É o bem, é o bom, é o belo. Você não consegue ver o belo no escuro, percebe? A outra, ele disse: vós sois deuses. Quando os discípulos o questionaram, por que nós não podemos livrar aquela pessoa dos demônios? Porque não tivesses fé. Se tivesses tido fé, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Em várias passagens do Evangelho, Jesus afirma isso, que nós temos o poder de fazer tudo o que ele fez e mais do que aquilo. E quando a gente pincela na história da humanidade, realmente tem muitos seres que passaram por aqui que tinham poderes tão bons quanto do Cristo. Todos aqueles chamados milagres só foram possíveis neste mundo porque Jesus conhece as leis do mundo que ele governa. Eu já falei isso em outra oportunidade. Jesus é o chamado Filho Criador,
cuja missão é criar os mundos, os planetas, os sóis, as constelações, os universos. E depois que eles criam esses mundos, eles passam por períodos de experiência em alguns mundos criados para conhecer esses mundos que eles vão governar. E na sua última experiência, antes de tomar como administração o mundo criado, ele quis passar pela experiência de vida num mundo inferior. Escolheu a Terra. E como ato de humildade, que é o tema que a gente está falando aqui, ele veio apresentar ao Pai todo o poder e toda a bondade. Que nada que ele fazia porque ele queria fazer, mas cumprindo a vontade, a determinação daquele que o enviou. Segundo, que ele não viria em todo o seu poder e glória. Aí dá para entender por que com todo o poder que ele tinha e com tudo que ele fez, curou tanta gente, salvou tanta gente, não salvou a si mesmo, tanto é que foi questionado. Salva-te a ti mesmo agora, se tu és o rei, etc, etc, etc. Por que ele não usou o poder que ele tinha? Porque ele não poderia trair a lei. E ele disse, eu não vim derrogar a lei, eu vim dar-lhe cumprimento, eu vim cumprir o que está escrito aí. Então, quando você vai entrando na mente elevada, quando você vai tentando entender essa figura maravilhosa do Cristo, você vai se encantando. Eu digo que eu vou perdendo o medo de algumas coisas. Porque se ele, com todo o poder que tinha, deixou-se levar pelas experiências do mundo por ele criado, e hoje é o administrador espiritual do nosso planeta, ele escolheu passar pela experiência toda e nos deixou um tratado de vida eterna, que estão registrados nos evangelhos. Então, se hoje nós brigamos, porque queremos deter a verdade do Cristo, religião A, religião B, eu sei mais do que você, isso é os fariseus faziam, os doutores da lei. Não foi para isso que Jesus veio. Por isso que ele veio para os simples, para os humildes. A sua corte do reino de Deus, ele escolheu entre os pescadores. Entre alguns ditos homens de má vida, cobradores de impostos. Por que será que ele não escolheu os inteligentes, os intelectuais da época? Ficaria mais fácil, né? Já conheciam as leis todas, dominavam todo o conhecimento da época, ele vinha e pegava uma meia dúzia de 3 ou 4 ali, estava resolvido o problema. Por que ele resolveu escolher no meio do povão aqueles 12 e ir trabalhando cada individualidade daquela? Pedro austero, Judas pensando coisas mirabolantes lá, João não podia espirrar aqui que João saía para cá, medo. E ele foi trabalhando aqueles corações, aquelas mentes em desalinho, com uma paciência.
sem fugir da sua missão. Na segunda-feira, aproveitando que Márcia chegou, nós tivemos aqui na casa uma reunião de confraternização dos médiuns. E a professora Olegara, que estava dirigindo a reunião, começou a discorrer sobre vários assuntos pertinentes às nossas atividades na casa. E lá pelas tantas ela falou que nós espíritas ainda somos espíritas materialistas. E eu sentado ali fiquei, olha. Aí fui para casa e, por que será, Senhor? Então, quando Jesus, naquela época, pegou as pessoas do povão e foi trabalhando com eles, o raciocínio, o pensamento ligado ao sentimento e às emoções, é exatamente a mesma coisa de nós que ainda temos um pensamento materialista. Nós ainda só conseguimos pensar Jesus no mundo físico. Daí o simbolismo do Jesus cruz. Nós não conseguimos pensar num Jesus sentado numa cadeira, conversando, na beira da praia, no alto de um monte, em cima de uma pedra. A imagem que nos venderam é a do Jesus crucificado, ligado ao sofrimento. Então, o nosso pensamento, ele ainda é material, é mundo físico. Por isso a nossa preocupação é as contas que estão chegando, porque hoje é dia 1º, amanhã está vencendo a minha de luz. É uma dorzinha aqui, um negócio ali, um tormento, um tumulto, uma confusão, uma incompreensão de um parente, de um filho, de uma filha. E o nosso pensamento é terra, o tempo todo. Por isso, quando Jesus disse, quando eu falo para vocês das coisas celestiais, eu falo das coisas materiais, do mundo físico, vocês não entendem, como vocês querem entender a do mundo celestial? Na história lá de Nicodemos. Por conta disso. Esse momento de transição é um momento em que a gente está começando a querer nos espiritualizar. Nós já estamos cansados desse mundo pesado, denso, grosso, difícil. Nós não aguentamos mais isso. E a lei divina funciona assim. A minha mãe dizia, olha, meu filho, quando não vai por amor, vai pela dor. A gente está pela dor. É que a gente vai se limpando. A gente vai mudando o nosso pensamento. Daí a importância da doutrina espírita, das religiões como um todo. Mas a doutrina espírita porque ela nos atualiza no conhecimento do Cristo, das coisas de Deus. E aí nós vamos despertando devagar, com certa dificuldade, a nossa consciência. Nós não vamos dar um salto de inteligência, nem de bondade. Amanhã a gente não vai sair fazendo caridade no meio da rua. Claro que não. Mas já começar a pensar sobre. Eu não tenho paciência, não tem problema. Comece a pensar sobre ela. Eu não aceito tal pessoa, eu não perdoo. Não tem problema, mas comece a pensar sobre o perdão. Será que você não está aqui nesse mundo por causa do perdão divino? Que te permitiu mais uma encarnação, mais uma oportunidade? Aí, se você entender o perdão divino, é possível que você já comece a trabalhar o seu perdão terreno. E assim, aos poucos, a gente vai dominando a nós mesmos. Nós hoje somos do mundo. O mundo nos controla. Não é só a televisão, não.
É tudo que nos rodeia. Quando um filósofo diz que o homem é produto do meio, é disso. Nós nos deixamos que o mundo nos controlasse. E a proposta do Cristo é o inverso. É nós controlarmos a nós mesmos. O que é preciso? Duas coisas: conhecimento e vontade. Porque se não tiver vontade, não adianta ter conhecimento. E querer ir sem saber para onde vai, também não adianta. Então essa era a proposta de hoje. Trazer uma pequena reflexão sobre Jesus, sobre a sua mensagem. É importante que saiamos daqui levando que seja uma frase, uma mensagem que tocou o coração de vocês. Eu tenho dificuldade de gravar algumas coisas, então eu fico ouvindo assim, daqui a pouco já esqueci. Mas quando tem aquela frase de efeito, eu fiquei com o negócio do materialista aqui, rolou de segunda-feira até hoje. E aí você vai nisso. Leve essa mensagem, não toda, mas alguma coisa que tenha a ver com você, com aquilo que te trouxe até aqui. E saibam que a misericórdia de Deus, ela é infinita. Então, se vocês estavam procurando a solução dos seus problemas, Ele deu um jeito de achar um caminho de trazê-los até aqui para ouvir a mensagem da noite de hoje. Eu tenho certeza que algo tocou o coração de vocês. Algo fez vocês refletirem e pensar. Levem para suas casas essas reflexões. 10, 15 minutinhos pensando a respeito do que ele disse. Mas será que é isso mesmo? Se não tiver o hábito, ou se tiver, pega a Bíblia, pega um texto. Nós temos uma biblioteca aqui, belíssima, tratando do tema da noite de hoje. E para finalizar, busquem Jesus. Esse é o caminho. Não tem outro. A salvação depende de nós. Mas o caminho até lá é Jesus. Muita paz a todos. Nós agradecemos ao nosso irmão Nilton pelo estudo da noite. Vamos então fazer a nossa prece. Mestre Jesus, agradecemos por essas vibrações amorosas que nos envolvem, pelo estudo da noite, possamos guardar em nossos corações essas luzes, esses esclarecimentos que nos fortaleçam, Jesus, na direção do amor e do bem, nos conduzindo para o que de melhor Tu reservas para nós. O bom proceder, a paz, a calma diante das dificuldades, traçando para nós esse caminho de amor com essas luzes da doutrina espírita. Sentindo os nossos corações renovados pelo seu amor, este amor que salva, que cura e que nos direcionará da melhor forma, bastando que possamos reflexionar, buscar o amor e a paz para as nossas vidas. Obrigada, mestre amigo, por todo esse incentivo, por toda essa ambiência amorosa que nos fortalece e nos incentiva. Que a sua paz permaneça em nossos corações, nos inspirando e nos fortalecendo. Graças, Jesus.